E aí, galera, tudo bem? Continuando aqui a série de aulas sobre análise de circuitos elétricos, hoje a gente vai falar sobre o conceito de energia e de potência elétrica. São conceitos fundamentais de circuitos e de elétrica e eletrônica como um todo, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre o conceito de energia, que eu acredito que seja um conceito que a gente tem no geral, porque energia elétrica, energia mecânica, energia acústica, tudo é a mesma coisa. É basicamente uma noção da capacidade de realização de trabalho que um determinado evento, sistema tem, né? Então, para discutir energia, a gente tem que lembrar alguns conceitos que a gente viu previamente. Primeiro, o que é tensão? A gente falou que tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos de um determinado elemento, né, de um material, e ela mede, na verdade, o trabalho, ou seja, a energia realizado para deslocar uma quantidade de carga entre dois pontos de um material ou de um circuito. E a gente expressou essa tensão elétrica como uma diferença de energia gasta para deslocar uma diferença de carga. Então, um ΔE sobre um ΔQ. E corrente elétrica é a medida da quantidade de carga que atravessa o material condutor em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, a corrente é igual a um ΔQ sobre um ΔT. Agora é o seguinte, por essas definições, eu posso fazer a seguinte conta. Eu posso tentar multiplicar a tensão terminal de um elemento qualquer no circuito, né, vezes a corrente que por ele passa e vezes um intervalo de tempo de observação, né? O que eu vou obter com isso? Eu vou obter aquela expressão ali, ou seja, a tensão é ΔE sobre ΔQ, a corrente é ΔQ sobre ΔT, e eu multiplico isso tudo por um ΔT qualquer. Observando ali, eu posso fazer algumas simplificações. Eu posso cortar o Q, eu posso cortar o T, e por fim eu vou encontrar uma diferença ou uma quantidade de energia. Ou seja, essa multiplicação de tensão vezes corrente vezes o intervalo de tempo vai me dar uma quantidade de energia manipulada por aquele elemento. E lembrando que a unidade de energia é o joule. Então, a energia elétrica nada mais é do que a multiplicação da diferença de potencial vezes a corrente vezes um intervalo de tempo qualquer. Beleza? Então, essa conta vai me permitir calcular qual que é a energia elétrica consumida ou fornecida durante um intervalo de tempo por um determinado elemento. E aí surge uma pergunta que é importante. Como que a gente define se a energia elétrica é consumida ou fornecida? Bom, para isso, a gente tem que fazer uma convenção. A gente tem que definir o que é consumido e o que é fornecido, né? E normalmente a gente utiliza a noção do sentido convencional da corrente, que a gente discutiu na aula anterior. Bom, então vamos pegar aqui dois elementos quaisquer, né? Podem ser materiais, podem ser fontes, tanto faz. Então a gente vai fazer o seguinte, imaginando que eu tenho um elemento aqui e eu consiga medir lá uma tensão VAB naquela polaridade, né? E aí eu meço a corrente e observo que essa corrente está fluindo do potencial mais elevado para o potencial mais baixo, né? E eu vou convencionar que essa corrente é positiva nesse caso. Então, se eu multiplicar a tensão, a corrente, um determinado tempo qualquer, eu vou ver que a energia que eu tenho ali ela é positiva. O que eu tenho aqui? Eu tenho que a tensão e a corrente estão no sentido convencional, ou seja, a corrente flui do potencial mais elevado para o mais baixo. E aí eu convenciono que isso é uma energia consumida. Então, energia consumida é a energia que um material, que um elemento manipula, sendo que a tensão e a corrente respeitam o sentido convencional da corrente, né? Ou seja, a corrente flui do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Pegando um outro material qualquer, um outro elemento qualquer, e eu medir lá a tensão VAB, na mesma polaridade, e eu perceber que a corrente está no sentido contrário, né, eu vou definir agora que o sentido contrário para mim é uma corrente negativa, isso vai me dar uma energia negativa, né? Ou seja, ou a tensão ou a corrente não está no sentido convencional. Tudo bem? E aí eu vou falar que a energia é fornecida. Em resumo, se o meu material, o meu elemento, ele respeita o sentido convencional da corrente, ele vai consumir energia. Se ele não respeita o sentido convencional da corrente, ele vai fornecer energia. Tá, Tiago, mas como é que eu sei se ele está respeitando ou não dentro de um circuito? Vamos pegar um exemplo aqui. Imagina um sistema bem simplesinho, onde eu tenho uma fonte de tensão, com tensão terminal VAB, e um material condutor qualquer ali, né? A gente já comentou que, neste caso, a corrente vai tentar seguir o sentido convencional, saindo do terminal positivo da fonte e voltando no terminal negativo. Então, eu vou ter esse sentido aí, né? Observando aqui, ó, como o material condutor está conectado na fonte, ele vai apresentar essa polaridade de tensão, né? E aí, a gente olhando para o material condutor, eu vejo que a corrente entra no terminal mais positivo e sai no terminal mais negativo.
respeitando o sentido convencional. Então, no condutor, a energia é positiva, ou seja, ele consome energia. Já na fonte, observe que a corrente entra no terminal negativo e sai no terminal positivo, né? Então, na fonte, a energia é menor do que zero, é negativa. Logo, a fonte fornece energia. Se você parar para pensar, isso é meio intuitivo, né? Então, se eu tenho um elemento que tem energia envolvida, alguém tem que fornecer e alguém tem que consumir. Então, a fonte fornece e o material, né, um condutor qualquer, ele tem que consumir, né? Você pegar um pedaço de fio que é condutor, ele não fornece energia, ele não produz energia, ele só consome. Não é? E isso aqui nos dá uma noção extremamente importante para a energia elétrica, que é o seguinte: em qualquer sistema ou em qualquer circuito elétrico, a quantidade de energia fornecida ao sistema tem que ser igual à quantidade de energia consumida, né? Toda energia fornecida tem que ser consumida pelos seus elementos. Tudo bem? Agora a gente pode falar do conceito de potência. Então, de novo, dado um elemento de um circuito qualquer, se eu multiplicar tensão e corrente naquele elemento, eu vou obter uma expressão que é ΔE sobre ΔT. Ou seja, pensando aqui num elemento que consome energia, aquela multiplicação me dá a taxa com que essa energia é consumida, a taxa de consumo de energia. E isso a gente chama de potência elétrica. Então, a potência nada mais é do que uma taxa de consumo ou fornecimento de energia. Tudo bem? E a unidade disso é o joule por segundo, que é 1 watt. Isso é interessante que a gente pegar aqui um aparelho, uma televisão, por exemplo, que consome 35 watts, né? Isso significa que ela consome 35 joules de energia por segundo. Dando um resumo aqui, então, dado um determinado elemento no circuito, né, a potência que aquele elemento consome ou fornece vai ser igual à tensão terminal vezes a corrente que por ele passa. A energia consumida ou fornecida por aquele elemento é igual à tensão terminal vezes a corrente vezes um intervalo de tempo qualquer, né? E isso permite a gente escrever também que a energia é igual à potência vezes um intervalo de tempo. Então, energia é igual à potência consumida num intervalo de tempo. Se você estiver um pouco mais avançado na matemática, a gente pode reescrever isso tudo falando que a energia é igual à integral da corrente no tempo. Tudo bem? Só para lembrar isso aí para quem já está na engenharia. Só que daqui eu posso tirar algumas conclusões interessantes e chegar a uma outra unidade de energia, que não é o joule, que a gente também utiliza muito na nossa vida, né? Se você parar para pensar, você consome energia elétrica da concessionária de energia, né? Aqui em Minas Gerais é a CEMIG. E a sua conta de luz não é informada em joules, né? Ela é informada em uma outra unidade. Agora, o que ela representa? Vamos ver o seguinte. A gente sabe, então, que energia é igual a potência vezes um intervalo de tempo qualquer, né? Isso significa que a unidade joule é igual a 1 watt segundo. Tudo bem? Isso nos permite definir uma outra unidade de energia, que é o quilowatt-hora, que tem informação de potência e de tempo, né? Ou seja, energia. 1 kWh, na verdade, ele tem o quê? São 1000 watts, 1 kW, né? 1000 watts, vezes 3.600 segundos, que é 1 hora. Isso vai dar igual a 3,6 megajoules, ou seja, 3,6 milhões de joules. 1 kWh tem essa quantidade de energia. Tudo bem? Então, por que essa unidade é importante? Porque ela simplifica muito a conta de custo ou de consumo de energia para as concessionárias. Vou pegar um exemplo aqui. Imagina que eu queira saber qual que é a energia que eu consumo quando eu tomo um banho de 15 minutos com um chuveiro de 5.200 watts. Então, para isso, a gente tem que pensar o seguinte, olha, 15 minutos são quantas horas? Né? Se eu dividir por 60 minutos, 15 minutos são 0,25 horas, ou seja, 1/4 de hora. Se eu multiplicar a potência do chuveiro, que é 5,2 kW, vezes 0,25 horas, né, que é o tempo que o chuveiro ficou ligado, eu vou ter um consumo de energia de 1,3 kWh. Viu como é fácil? Agora, em joules, isso significa 1,3 kWh, ou seja, 1,3 vezes 3,6 megajoules. Então, vai dar uma quantidade de joules, né, de energia muito grande. Tudo bem? Agora, normalmente, a concessionária te cobra o quilowatt-hora, né? E aqui em Minas Gerais, está em torno de 90 centavos o quilowatt-hora. Então, esse meu banho de 15 minutos vai me custar, multiplicando 1,3 kWh por 90 centavos por quilowatt-hora, eu vou encontrar um custo de 1,17 centavos de real, né? Então, esse é o custo do meu banho de 15 minutos.
Percebe como é muito mais simples fazer a conta de consumo no sentido de custo de energia com essa unidade do que com joules? Né? Os números ficam muito mais amigáveis. Né? Então, sobre o conceito então, de potência e energia, é basicamente isso. Né? Energia é a capacidade de geração de trabalho, aquele conceito que a gente tem da física mesmo, né? E ela é medida basicamente pela multiplicação da tensão de um elemento vezes a corrente vezes o intervalo de tempo de observação. Né? E a potência é a taxa com que aquele elemento consome ou fornece energia. Né? Então, a potência é a energia por unidade de tempo. Então, gente, a gente vai ficar por aqui hoje. Se vocês gostaram, dá um like aqui no canal, se inscreva no canal também. Né? Vejam as outras aulas sobre circuitos elétricos, sobre circuitos eletrônicos. Né? Até mais, bons estudos.